Ana pairava entre o mundo desperto e a quietude do seu santuário interior, um espaço onde o tempo parecia curvar-se à sua vontade. Externamente, irradiava uma serenidade quase etérea, os traços suaves do seu rosto e o sorriso contido sugerindo uma alma em perfeita harmonia. Contudo, para quem ousasse olhar um pouco mais profundamente, havia um eco, uma reverberação de algo distante nos seus olhos, como a melancolia de um lago que reflete a luz, mas esconde profundezas inexploradas. Era um véu sutil, quase imperceptível, que separava a Ana, que o mundo via da Ana que ela guardava as 7 chaves. Todas as manhãs, sem falta, o nascer do sol encontrava-a sentada no tapete de meditação, as pernas cruzadas, as mãos suavemente apoiadas nos joelhos. O ritual era imutável. O incenso de sândalo preenchia o ar com a sua fragrância terrosa. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas, pintando o chão com padrões dourados. Ali, Ana buscava a paz, a libertação do turbilhão que, por vezes, ameaçava engoli-la. A sua meditação era o seu refúgio, um porto seguro, onde as ondas da vida não podiam alcançá-la. Era a sua fortaleza contra um passado que se recusava a ser esquecido. Um lampejo fugaz, como um raio na escuridão, atravessava a sua mente. Uma imagem fragmentada, um jardim outonal, folhas douradas caindo, uma voz que prometia a eternidade, e depois o estilhaçar. A dor era um espectro, uma sombra persistente que dançava nas periferias da sua consciência. O evento era um buraco negro na sua memória, algo que ela havia diligentemente selado, mas que ocasionalmente se manifestava em sonhos noturnos ou em sensações inexplicáveis de vazio. Era um segredo, um fardo que ela carregava sozinha, e a meditação, para Ana, não era uma ferramenta para processar essa dor, mas sim uma muralha para silenciá-la, para bani-la para as profundezas onde não pudesse causar mais estrago. Ela acreditava piamente que, ao focar na respiração, ao esvaziar a mente de pensamentos, estava curando-se. Cada expiração era um esforço consciente para empurrar as memórias indesejadas para longe. Cada inspiração, um sopro de esquecimento. O silêncio que ela alcançava era de facto profundo, mas era um silêncio construído sobre a negação, uma quietude artificial que podia desmoronar a qualquer momento. E começava a desmoronar. Nos últimos dias, uma pontada de ansiedade, um arrepio gélido na espinha, passou a perfurar a sua tão cultivada serenidade. Não era uma ansiedade avassaladora, mas um sussurro persistente, uma sombra de tristeza que permeava a quietude do seu santuário. No auge da sua meditação, quando se esperava que a mente estivesse mais clara, surgia uma imagem. Um par de olhos, não os seus, mas de alguém que ela um dia conheceu, carregados de uma traição que ainda ardia. O que antes era um refúgio impenetrável, agora mostrava rachaduras. A meditação, a sua âncora, a sua salvação, parecia estar a perder a sua eficácia. A paz que ela encontrava era cada vez mais efêmera, como a neblina matinal que se dissipa com os primeiros raios de sol. Ana abria os olhos, o coração a bater um pouco mais rápido do que o normal, a respiração ligeiramente irregular. O incenso ainda queimava, mas o seu aroma já não a acalmava. A luz da manhã, antes dourada, parecia agora mais fria, o que ela realmente tentava evitar. A pergunta ecoava na sua mente, uma semente de dúvida plantada na terra fértil da sua quietude perturbada. O que havia de tão terrível no seu passado que a impedia de alcançar uma paz verdadeira, uma paz que não precisasse ser constantemente defendida? E o mais inquietante, até quando conseguiria manter essa fachada de tranquilidade, se o seu próprio santuário interior começava a ruir? O eco da fuga estava a tornar-se mais alto, mais insistente. A semente da dúvida, que Ana havia tentado reprimir, começou a germinar. Não era apenas uma sensação interna. Outros também começavam a notar as rachaduras em sua armadura. Em particular,
Lúcia, sua amiga, e uma espécie de mentora espiritual com quem Ana partilhava a paixão pela meditação, percebia a superficialidade daquela paz imposta. Lúcia, uma mulher de sabedoria tranquila e olhos que viam além das aparências, havia notado uma mudança sutil em Ana. A sua serenidade, antes genuína, agora parecia um verniz, uma camada fina sobre uma superfície inquieta. Ana, a tua prática tem sido intensa, não é? Lúcia perguntou um dia, enquanto tomavam chá de ervas no pequeno jardim de Ana, o mesmo jardim onde outrora as folhas douradas caíam, mas que agora estava verde e vibrante. A pergunta de Lúcia era suave, quase casual, mas Ana sentiu um leve arrepio. Sim, Lúcia, mais do que nunca, é o que me mantém centrada, respondeu Ana, com uma firmeza que era um pouco forçada. Lúcia sorriu gentilmente, sem pressionar, mas os seus olhos transmitiam uma compreensão que Ana não queria confrontar. Centrada é bom, mas estás a encontrar a raiz da tua quietude ou apenas a silenciar o ruído? Indagou Lúcia com a voz baixa. Ana sentiu uma pontada de irritação, uma defensividade que ela imediatamente tentou esconder. Não há ruído, Lúcia, apenas a busca pela iluminação, pela aceitação, disse Ana, um pouco mais bruscamente do que pretendia. Lúcia apenas acenou com a cabeça, a sua expressão imperturbável. Ela sabia que Ana não estava pronta para ouvir a verdade, mas plantara a semente. Nos dias seguintes, os diálogos sutis de Lúcia pairavam na mente de Ana. As perguntas sobre a profundidade da sua prática, sobre o verdadeiro propósito da sua meditação, começaram a corroer a sua autoconfiança. Ana tentava ignorar, mergulhando ainda mais fundo nos seus rituais. Mas havia um pequeno e recorrente gatilho em sua vida diária que a tirava do estado de paz. Era o toque de uma melodia específica no rádio, uma canção antiga que ela e ele costumavam ouvir. Ou então, um cheiro particular, talvez o do perfume que a pessoa traidora usava, que sem aviso invadia as suas narinas, trazendo consigo uma onda de memória e uma sensação de aperto no peito. Estes pequenos incidentes, antes facilmente varridos para debaixo do tapete da sua mente, agora pareciam ter um poder amplificado. A meditação, que antes era o seu escudo impenetrável, começava a falhar em sua eficácia. As imagens fragmentadas do jardim outonal, dos olhos traidores, tornavam-se mais nítidas, mais insistentes. As pontadas de ansiedade transformavam-se em ondas, que por vezes a faziam abandonar a sua almofada de meditação no meio da sessão, o coração a martelar no peito. Ela sentia-se mais frustrada do que antes, irritada com a sua própria incapacidade de controlar a mente, de manter a paz que tanto se esforçava para alcançar. O que estava a acontecer? A ferramenta que ela acreditava ser a sua salvação estava a tornar-se uma fonte de angústia. A quietude que ela cultivava era frágil, e cada vez que um dos gatilhos a atingia, a ilusão de paz desmoronava-se. Ana começou a questionar tudo. Será que Lúcia tinha razão? Será que ela estava apenas a silenciar, em vez de curar? A meditação, a sua mais poderosa ferramenta de cura, estava a tornar-se parte do problema? A semente da dúvida florescia, desvendando uma verdade desconfortável. A sua fuga silenciosa estava a deixá-la mais presa do que nunca, acorrentada a um passado que ela se recusava a enfrentar de verdade. A questão ecoava no vazio que antes era preenchido por uma paz ilusória. O que, ou quem, ela estava realmente a evitar? E o que aconteceria quando a fortaleza que construíra finalmente cedesse? A resposta parecia estar enterrada nas camadas de uma traição que ainda ardia, esperando para ser desenterrada. A resposta, afinal, jazia numa ferida antiga, profunda e mal curada. A cada melodia que tocava no rádio, a cada fragrância que invadia o ar,
a mente de Ana era arrastada de volta para o jardim outonal, para aquele dia fatídico em que a confiança foi estilhaçada. Não era apenas uma traição qualquer. Era a quebra de um elo sagrado, de uma amizade que ela pensava ser inabalável. Era a revelação de que o homem que ela amava e a amiga em quem ela confiava cegamente haviam conspirado pelas suas costas, tecendo uma teia de enganos que a deixou desamparada. A dor não era apenas a do abandono romântico, mas a da violação da sua identidade, da sua percepção de si mesma e do mundo. Ana sempre se vira como alguém com um discernimento aguçado, capaz de ler as pessoas, de sentir a verdade. A traição de Miguel e Sofia desmantelou essa crença. Ela questionava tudo. A sua intuição, o seu julgamento, até mesmo a sua capacidade de amar e ser amada. A meditação, então, tornou-se o seu refúgio, não para curar, mas para construir muros. Cada respiração profunda, cada mantra repetido, era um tijolo na fortaleza que ela erguia contra a mágoa, contra a raiva, contra a humilhação. A dificuldade de Ana em perdoar não era apenas direcionada a Miguel e Sofia, mas de forma mais insidiosa, a si mesma. Ela culpava-se pela sua cegueira, pela sua ingenuidade. Como pôde ser tão tola? Como não viu os sinais? Essa autocrítica corrosiva era um veneno lento que a impedia de avançar. A meditação, em vez de ser um bálsamo, era uma anestesia, um silenciador para a voz interna que incessantemente a condenava. A traição não resolvida manifestava-se de outras formas na vida de Ana. No trabalho, ela tornara-se excessivamente cautelosa, desconfiada de colegas e parceiros, incapaz de delegar ou de confiar plenamente nas intenções alheias. As suas relações pessoais eram superficiais, mantidas a uma distância segura, pois o medo de ser magoada novamente era um parasita que se alimentava da sua capacidade de conexão. Ela evitava a intimidade, tanto física quanto emocional, temendo que qualquer abertura pudesse ser uma nova porta para a dor. O seu coração, antes vibrante e aberto, tornara-se uma cidadela sitiada, protegendo-se de inimigos que ela via em cada sombra. As conversas com Lúcia, por mais que Ana tentasse ignorá-las, haviam acendido uma luz incômoda. A meditação, que era para ser a sua libertação, estava a mantê-la presa. Presa num ciclo de fuga, de negação, de uma paz ilusória que desmoronava ao menor toque de um gatilho. As imagens do jardim, os olhos de Miguel, o sorriso falso de Sofia, tudo retornava com uma clareza perturbadora. Era como se o universo estivesse a conspirar para forçá-la a olhar para aquilo que ela mais temia. A questão não era mais se ela estava a meditar corretamente, mas se estava a meditar com a intenção correta. A quietude que ela buscava era um véu, não uma resolução. A dor da traição, a raiva, a tristeza, a humilhação, tudo estava lá, intocável, fossilizado sob as camadas da sua prática meditativa. E enquanto ela continuasse a evitar essas emoções, elas continuariam a corroer a sua vida, silenciosamente, por baixo da superfície da sua aparente serenidade. O custo real dessa ferida não curada era a própria vida de Ana, vivida pela metade, com o coração blindado e a alma em suspenso. Ela estava a sabotar a sua própria felicidade, a sua capacidade de amar e de ser feliz, tudo em nome de uma proteção que, no fundo, a tornava mais vulnerável. A verdade era que a traição de Miguel e Sofia não foi o fim da sua história, mas o início de um capítulo de autodescoberta que ela se recusava a ler. E agora, as páginas estavam a ser viradas, uma, à força. A pergunta que ecoava, quase audível, era: quem foi o traidor? E qual o custo real dessa ferida não curada? A resposta era mais complexa do que apenas 2 nomes. O verdadeiro traidor era o medo de Ana, e o custo, a sua própria liberdade. Os dias de Ana começaram a ser pontuados por uma nova e inquietante realidade. A meditação,
Antes, o seu porto seguro transformava-se lentamente num campo de batalha interno. Não eram mais os pensamentos aleatórios que a distraíam, mas sim visões vívidas, quase palpáveis, que irrompiam na sua mente durante os períodos de silêncio. Eram fragmentos do passado, não apenas a cena do jardim, mas momentos anteriores, sutis sinais de alerta que ela havia ignorado. Conversas que agora ganhavam um novo e doloroso significado. Numa dessas sessões matinais, enquanto tentava focar-se na respiração, a imagem de Miguel e Sofia, rindo cúmplices durante um jantar de amigos, assaltou-a com uma clareza assustadora. Um gesto, um olhar trocado, que na altura lhe parecera inocente, agora gritava traição. O seu corpo reagiu com um arrepio gelado, e a respiração, antes calma, tornou-se ofegante. O suor escorria pela sua testa, e o coração batia descompassado, como se estivesse a correr uma maratona. Ana abriu os olhos abruptamente, o quarto ainda escuro, mas a sua mente num turbilhão de luzes e sombras. Ela tentava afastar essas imagens, empurrá-las para o fundo da sua consciência, como sempre fizera, mas elas regressavam, mais fortes, mais nítidas. Era como se a sua própria mente, cansada de ser silenciada, estivesse a rebelar-se, forçando-a a revisitar cada detalhe, cada dor. A meditação deixara de ser um escape e tornara-se um portal, um túnel do tempo que a arrastava de volta para o epicentro do seu trauma. Ana sentia-se presa, numa encruzilhada de emoções contraditórias. Uma parte dela clamava por esquecimento, por anular aqueles anos, aquelas pessoas, aquelas memórias. Queria voltar ao estado de paz artificial que a meditação lhe proporcionava antes, onde a dor era um sussurro distante, não um grito ensurdecedor, mas, ao mesmo tempo, uma força desconhecida, uma necessidade visceral de verdade, puxava-a para o confronto. Era uma batalha silenciosa travada dentro da sua própria cabeça, um cabo de guerra entre o desejo de fuga e a urgência de enfrentar. O conflito central intensificava-se a cada dia. A luta não era mais contra os outros, mas contra a sua própria mente, que parecia ter desenvolvido uma vontade própria. Ela buscava a verdade, a compreensão, a libertação, mas a um custo que Ana não sabia se estava disposta a pagar. A verdade vinha acompanhada de uma dor lancinante, de uma raiva que ela pensara ter enterrado, de uma tristeza que parecia não ter fim. Houve momentos de desespero genuíno. Ana questionava a sua própria sanidade. Estaria a enlouquecer? Estariam essas visões a ser apenas fruto da sua imaginação ou seriam memórias reprimidas a emergir? As noites eram curtas e agitadas, povoadas por pesadelos que ecoavam as suas meditações diurnas. Ela acordava exausta, o corpo tenso, a mente a mil, como se tivesse passado a noite a lutar contra fantasmas invisíveis. A cada tentativa de meditar, a resistência aumentava. O silêncio, antes um bálsamo, agora era um amplificador para o caos interior. Ela sentia-se como uma embarcação à deriva numa tempestade, sem leme, sem velas, à mercê das ondas implacáveis do seu próprio inconsciente. A sua fé na meditação, a sua única âncora, estava a desvanecer-se, substituída por uma crescente sensação de traição. A ferramenta que ela usava para se proteger estava a desmantelar as suas defesas, tijolo por tijolo. Estaria Ana à beira de um colapso, onde a realidade e a memória se fundiriam numa espiral de loucura. Ou estaria ela, de forma dolorosa e relutante, a ser empurrada para uma descoberta profunda, para uma verdade que a libertaria de vez do seu erro silencioso. A linha entre os dois cenários tornava-se cada vez mais tênue, e Ana sentia-se na iminência de cruzar um limiar, sem saber o que a esperava do outro lado. O seu mundo estava a virar de cabeça para baixo, e a única certeza era a inevitabilidade de um confronto final com o passado. A ficha finalmente caiu para Ana,
não com um estrondo, mas com a quietude assustadora de uma realização profunda. O erro silencioso não era a traição em si, nem a dor que dela emanava. Era a sua própria evitação, a recusa obstinada em confrontar o cerne da ferida. A meditação, que outrora fora o seu santuário, transformou-se nas suas mãos numa ferramenta de fuga, um véu delicado que cobria a realidade, em vez de a curar. Ana percebeu, com uma clareza dolorosa, que estava a usar a quietude para silenciar não apenas o ruído externo, mas também o clamor da sua própria alma. A epifania veio como um raio em plena escuridão. A verdadeira paz não residia na supressão das memórias ou na negação dos sentimentos, mas na aceitação plena e no processamento consciente de cada fragmento de dor. Não era sobre esquecer, mas sobre integrar. O que ela considerava ser a sua fortaleza, a sua capacidade de se isolar do sofrimento, era na verdade a sua prisão mais insidiosa. A meditação, a sua mais poderosa aliada, tinha sido subvertida, tornando-se cúmplice do seu próprio auto-engano. Nesse momento de vulnerabilidade e revelação, o mentor, que observava Ana com uma paciência quase ilimitada, interveio. A sua voz era suave, mas carregada de uma sabedoria ancestral. Ana, disse ele, a meditação não é uma anestesia, é um espelho. E por vezes, o que vemos no espelho é doloroso. Mas só ao ver, ao sentir, ao acolher essa dor, é que a podemos libertar. Não fuja do que sente. Sinta-o. Deixe-o fluir através de si, como um rio que limpa e leva consigo o que já não serve. As palavras do mentor ecoaram na mente de Ana, que as absorvia como uma esponja seca. Ele não lhe oferecia soluções fáceis, nem um caminho sem dor. Pelo contrário, incentivava-a a mergulhar na tempestade, assegurando-lhe que só assim encontraria a calma duradoura. Era um convite a sentir, a não reprimir, a desmantelar as barreiras que ela erguera com tanto esmero. Com uma determinação renovada, Ana decidiu mudar a sua abordagem à meditação. Não mais como um escudo, mas como uma bússola. Não mais como um refúgio para se esconder, mas como um espaço seguro para explorar. A sua prática tornou-se uma jornada de introspecção profunda, um mergulho corajoso nas águas turvas do seu subconsciente. Já não procurava o vazio, mas a plenitude de todas as suas emoções, das mais luminosas às mais sombrias. Os primeiros passos foram hesitantes, carregados de medo e de uma apreensão quase palpável. Aceitar a traição não era perdoá-la, mas reconhecer a sua existência e o seu impacto. Aceitar a sua própria vulnerabilidade era admitir que tinha sido ferida, que não era invencível. Era um processo de desconstrução, de despir as camadas de proteção que ela havia acumulado ao longo dos anos. Cada meditação era agora um encontro íntimo com o seu eu mais profundo, um diálogo honesto com as partes de si que ela havia silenciado. Ana começou a permitir-se chorar, a sentir a raiva que fervilhava sob a superfície da sua calma forçada. Permitiu-se lamentar o que havia perdido, o que havia sido quebrado. Era uma dor excruciante, mas, paradoxalmente, também libertadora. Cada lágrima era um passo em direção à cura. Cada suspiro, um alívio. Ela estava a desatar os nós que aprendiam, um por um, com a consciência de que a jornada seria longa e árdua. A cada dia, a sua percepção da meditação transformava-se. De uma fuga, ela evoluía para uma confrontação. De um silêncio vazio, para uma escuta atenta. Ana estava a aprender a arte de sentir sem se afogar, de observar sem julgar. Ela sabia que estava apenas no início de um caminho, mas a direção era clara. Qual seria o verdadeiro preço de finalmente encarar a verdade? Ela ainda não sabia, mas estava pronta para descobri-lo, com o coração aberto e a mente disposta. Ana, com a coragem recém-descoberta,
Mergulhava agora nas profundezas de si mesma, desvendando as complexas camadas de autopiedade e raiva que a haviam aprisionado por tanto tempo. Não era uma jornada linear, mas um emaranhado de emoções que se desdobrava a cada sessão de meditação. Ela se via confrontada com a imagem distorcida que havia cultivado de si mesma, a vítima perfeita, e com a fúria latente contra aqueles que a haviam ferido. A autopiedade era um véu confortável que a protegia da responsabilidade de sua própria cura, enquanto a raiva, embora destrutiva, parecia conferir-lhe uma falsa sensação de poder. A sua busca por redenção não era um ato de vingança, mas um anseio profundo por paz. Ela ponderava sobre como poderia reescrever a sua própria história, não apagando o passado, mas transformando o seu significado. A ideia de um confronto direto com o traidor, antes uma fantasia vingativa, agora parecia vazia. A verdadeira redenção, percebeu, não viria de uma confrontação externa, mas de um acerto de contas interno. Talvez um ato simbólico, uma libertação de antigas amarras, pudesse ser o caminho. Ela começou a escrever, não cartas para serem enviadas, mas diários de dor e perdão, uma forma de dar voz ao que havia silenciado. A meditação, outrora um escudo, transformara-se numa âncora, um espaço sagrado para a prática da autocompaixão e do perdão. Não apenas o perdão ao outro, mas crucialmente o perdão a si mesma por ter permitido que a dor a definisse. Sentava-se em silêncio, não para fugir, mas para acolher. Deixava que as memórias emergissem como bolhas à superfície de um lago, observando-as sem apego, sem julgamento. Sentia a picada da mágoa, a opressão da tristeza e a libertação de cada suspiro consciente. Houve momentos de catarse avassaladora. Em uma tarde chuvosa, durante uma meditação particularmente intensa, Ana sentiu uma onda de emoções que a varreu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda libertação. Era como se um dique tivesse cedido, permitindo que um rio represado de dor fluísse livremente. Ela permitiu-se sentir cada pontada, cada nó, cada resquício da traição. E ao fazê-lo, sentiu-os dissipar-se, um a um. A dor não desapareceu completamente, mas a sua natureza mudou. De uma ferida aberta, tornou-se uma cicatriz, uma lembrança do que havia superado. O desenvolvimento emocional de Ana era visível para todos que a conheciam. A sua postura havia mudado. Os seus olhos brilhavam com uma autenticidade que antes estava obscurecida. O medo que antes a paralisava, o medo de sentir, de ser vulnerável, havia diminuído drasticamente. Ela falava com mais clareza, ria com mais leveza, e a sua presença irradiava uma calma que não era forçada, mas genuína. Não era a paz da ignorância, mas a paz do conhecimento e da aceitação. Ela compreendeu que a redenção não era um destino, mas um processo contínuo. Não era sobre apagar o passado, mas sobre integrá-lo de uma forma que a fortalecesse. A sua jornada provava que a redenção era, de fato, possível sem a vingança, que a verdadeira libertação residia em se libertar do apego à dor e à narrativa da vítima. Ana estava a reescrever a sua própria história, não com ódio, mas com amor e compaixão. A cada dia, ela se aproximava de uma versão de si mesma que nunca pensou ser possível. Uma versão mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais livre. O caminho à frente ainda era incerto, mas a bússola interna de Ana apontava firmemente para a luz. Ana alcançou, finalmente, um novo e profundo nível de paz interior, uma serenidade que transcendia a superficialidade das suas antigas práticas. Não era a quietude forçada de quem tenta abafar o ruído, mas a calma ressonante de uma alma que encontrou o seu próprio centro. A meditação, antes um refúgio para onde fugia do mundo e de si mesma,
transformara-se numa ferramenta de conexão. Agora, ela a utilizava para se ligar à sua essência, ao seu presente e à intrincada tapeçaria da vida, com todas as suas alegrias e cicatrizes. O passado, antes um fardo pesado que a arrastava para baixo, agora era visto com uma clareza renovada. Ana aceitou-o, não com resignação amarga, mas com a sabedoria de quem compreende que cada experiência, por mais dolorosa que seja, carrega consigo lições valiosas. As suas feridas não eram mais aberturas que a tornavam vulnerável, mas marcas de batalhas travadas e vencidas, símbolos de sua resiliência. Ela compreendeu que perdoar não significava absolver o traidor de suas ações, mas libertar-se da prisão que o ressentimento construía ao seu redor. O ato de perdoar, percebeu, era um presente que ela dava a si mesma, um ato de amor próprio que a desprendia das correntes do passado. O erro silencioso que a mantivera presa por tanto tempo, a evitação da dor e a fuga da verdade, fora finalmente superado. Ana vivia agora com uma nova clareza de propósito, os seus dias preenchidos não por uma busca incessante por alívio, mas por uma autêntica vivência de cada momento. A sua vida não era mais uma reação às feridas do passado, mas uma proativa construção de um futuro alicerçado na sua própria força e autenticidade. Ela não era mais definida pela traição que sofrera, mas pela sua capacidade inabalável de superação, pela sua jornada de autodescoberta e pela coragem de abraçar a sua vulnerabilidade. O seu sorriso, antes contido e por vezes melancólico, agora irradiava uma alegria genuína, um reflexo da paz que habitava o seu interior. As suas relações floresceram, pois Ana já não se aproximava dos outros com o receio de ser novamente ferida, mas com o coração aberto e a confiança renovada. Ela entendia que o risco da dor é inerente à experiência humana, mas que o amor e a conexão valiam cada um desses riscos. A sua voz ganhara uma firmeza suave, a sua presença, uma calma magnética. Ela inspirava aqueles ao seu redor com a sua história, uma prova viva de que a cura é possível, mesmo quando a dor parece intransponível. Ana, agora, era como um rio que, após desviar-se de um obstáculo, retoma o seu curso com ainda mais fluidez e força, levando consigo a sabedoria das margens que contornou. A sua jornada, de uma mulher aprisionada por um segredo e uma dor não processados, a uma alma livre e luminosa, era um testemunho do poder transformador de enfrentar as próprias sombras. A mensagem final ressoava em cada fibra do seu ser e em cada palavra que partilhava. A verdadeira luz não reside em evitar a escuridão, mas em ter a coragem de mergulhar nela, de compreendê-la e, finalmente, de transcendê-la. É no confronto com as nossas maiores dores que descobrimos a profundidade da nossa força e a imensidão da nossa capacidade de amar e perdoar. O despertar verdadeiro não é um destino, mas uma jornada contínua de autodescoberta, onde cada passo em direção à verdade, por mais desconfortável que seja, nos aproxima da nossa essência mais autêntica e da paz duradoura. Ana, a mulher que um dia usou a meditação como fuga, agora a utilizava como um farol, guiando-a sempre para a sua própria e inabalável luz interior. E ao fazer isso, ela encontrou não apenas a sua própria liberdade, mas também a inspiração para iluminar o caminho de outros.